Olá, gente. Boa tarde. A paz do Senhor para todos os irmãos. E uma boa tarde, a paz para todos. Aqui é o presbítero Walter. Mais uma vez, quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Agradecer por cada momento que Ele tem nos concedido para que nós possamos, assim, compreender a vontade de Deus em nossas vidas. Nós sabemos que o dia a dia não é fácil, vem sempre as provas, vem aqueles momentos em que nós temos que cada vez mais pedir a Deus para nos dar sabedoria, para nós vencermos as adversidades que vêm no dia a dia. São muitas as lutas, muitas provações, muitos momentos difíceis, mas se nós ligarmos o nosso pensamento em Deus e acreditar que Ele é o único que pode nos ajudar, nos abençoar e nos dar vitória. Sabemos que não é fácil. Todos os dias nós temos afronta. Mas eu oro e agradeço a Deus pela minha vida e pela tua vida, mesmo em meio às lutas, às adversidades, mas o Senhor sempre está ao nosso lado, porque é promessa de Cristo que Ele nunca nos deixaria só. E se Ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu e Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir, porque a sua palavra é fiel. E também quero saber se você está feliz, como você está na presença de Deus no dia a dia, como você se encontra nesse dia de hoje, né? Quinta-feira, já começando quase o período da noite, e nós estamos aqui para contar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e por esse privilégio de mais esse dia que nós estamos assistindo, contemplando e acompanhando o sol. Em muitos lugares já declinou, né? E nós estamos contando essa bênção, porque tudo para nós, para mim, eu tenho como uma dádiva de Deus, uma bênção recebida, que foi esse dia de hoje. Está sendo esse dia de hoje. Então eu quero saber, você é feliz? Você está feliz porque a tua felicidade é a minha felicidade. Se você estiver feliz, eu também
estou feliz. Quero agradecer por tudo. Mas antes de nós começarmos a ler, nós vamos ler um pouquinho no livro de Mateus, no capítulo 25 de Mateus, porque tem pessoas que ainda precisam ouvir essa parte da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25. Você que tem Bíblia, você que vai ver esse vídeo, abra a sua Bíblia quando você estiver em casa e não esqueça de ler essa passagem, esse texto bíblico que foi escrito pelos homens, inspirado pelo Espírito Santo, e tudo que está escrito está acontecendo nos dias de hoje. Então, para nós obtermos sabedoria diante da palavra, nós temos que ler e temos que pedir a Deus para abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, para entender o que Deus quer nos ensinar e falar conosco através do dia a dia. Amém? Mas antes de nós lermos, entrar na parte bíblica, eu quero te convidar para nós fazermos uma oração antes, para que Deus venha abrir a nossa mente e venha falar conosco através da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela fala conosco, ela nos ensina como nós devemos andar nos tempos de hoje. Não esquecer que nosso tempo aqui é passageiro, que nós estamos aqui por um pouquinho de tempo. E breve o Senhor vem buscar um povo. Não são muitos, porque a Bíblia fala constantemente que não são muitos os que se salvam, são poucos. Mas esse pouco, vamos orar a Deus para o meu nome e o teu nome estar no meio desse pouco que vai ser escolhido. Porque nem todos vão ter esse privilégio. É a palavra que diz que nem todos que diz Senhor, Senhor vai ter esse privilégio. Porque nem todos têm a coragem, o desprendimento e faz uma decisão de andar na terra conforme a palavra de Deus nos ensina. Se você começar a examinar as Escrituras e começar a obedecer o que manda a palavra do Senhor, você vai bem. Vai ter momento que você vai ser provado de um jeito de você até pensar em desistir. Mas se você observar como o ouro, a prata, o diamante, o aço,
Todos esses minérios são achados e o valor deles é um valor pouquíssimo. Mas depois que eles passam pelo fogo e são transformados, lapidados, limpos, eles passam a ter o seu valor real. A mesma coisa é na nossa vida. Para nós passarmos, para nós sermos aprovados, nós vamos ser moídos, como a cana é colocada no engenho. Ela é moída, imprensada. A mesma coisa somos nós. Tem que passar na moinha. O oleiro vai nos lapidar. O oleiro, ele vai trabalhar. O especialista, aquele que tem o poder, a sabedoria, a força para pegar e nos tirar de lá onde nós vivia e nos lapidar, mesmo que muitas das vezes você pense até em desistir. Eu não vou dizer a você que eu nunca pensei em desistir. Já sim. Já teve um momento de eu pensar em desistir. Mas aí eu comecei a observar, a pensar e dizer: se o Senhor está do meu lado, me ajudando, cuidando de mim, da minha esposa, dos nossos filhos, da nossa família, e nós ainda passa por momentos difíceis, imagine se eu ou nós saímos da presença do Senhor. Como vai ser? Porque com Ele nós já passa por momentos difíceis, mas não estamos só. O bom de servir a Deus é que você passa por momentos difíceis, mas você não passa só, você não está sozinho. Tem um tempo determinado por Deus para aquela prova acabar. Mas para isso, é preciso você se entregar ao Senhor. Como primeiro mandamento, amar a Deus com toda a tua força, todo o teu poder, toda a tua força, de todo o teu coração. E depois amar o próximo como a ti mesmo. São essas coisas que nos faz chegar mais próximo de Deus. Quando Jesus ele escreve e diz que ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós temos que entender que quando Jesus fala isso, não é você se matar literalmente para salvar o seu amigo, não. Dar vida pelo seu... Não, não é isso. É você tirar de você mesmo, mesmo você não tendo, mas você tirar um tempo para se doar para o seu amigo, conversando com ele, não olhar hora, não olhar minuto, e dizer: hoje eu vou passar o dia conversando e aconselhando o meu amigo. Você está se doando para ele, por ele. Está lutando. É essa a parte que Jesus fala.
se preocupar com o seu amigo, se preocupar com o seu irmão, como o meu irmão está. Não é só o seu irmão de pai e mãe, irmão em geral. Que uma congregação, se ela tiver 100 mil, é 100 mil irmãos, tem que ser assim. Não pode se dividir. Tem que ser assim, todos unânimo, unido. Em um só propósito e um só pensamento, que é adorar e obedecer a Deus. Primeiro do que tudo, obedecer. Porque se você não obedece, você não pode adorar. Não adianta você adorar e não obedecer. Tem que andar em conjunto. A obediência e a oração. Tem que obedecer, ser obediente. Essas coisas têm que andar em conjunto. Quando Jesus disse amar o teu próximo como a ti mesmo. É aquilo que você pensar de bom para você, pensar de bom para o seu irmão em Cristo Jesus. E assim você vai bem. Amém? Vamos orar. Esse vídeo eu não quero tomar muito tempo, só apenas uns 30 minutos, 25, para encerrar, mas antes eu quero orar com você. Amém? Vamos orar? Começamos a oração universal, a qual Jesus nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Querido Senhor da glória, meu Pai, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por enviar o teu Filho para nos livrar da morte, para nos tirar das garras da morte, para nos livrar, Senhor, da condenação. Pois, Senhor, graças te damos por enviar Ele em nosso lugar para sofrer por nós. Pai, nesse momento nós te agradecemos e queremos te pedir, Senhor, que abençoe o teu povo, logo mais, que eles tenham uma boa noite, que vá dormir, que tenha um sono tranquilo, abençoado, que os teus anjos acampem ao redor de cada um, para que eles tenham um amanhecer feliz, saudável, para ir trabalhar e ganhar o pão, o sustento dos seus filhos e cumprir com as suas obrigações. Pai, abençoa todos os teus filhos e filhas da face da terra. Abençoa aquele que vive com ansiedade, tira a ansiedade, tira a depressão. Pai, arranca todo o mal que vem assolando contra o teu povo e faz com que o teu povo entenda que nós temos que cada dia mais nos aperfeiçoar na tua palavra e estar sempre pronto, te esperando todo dia e toda hora, dia e noite sem parar, Senhor. Nos ajuda e nos abençoa, é isso que te pedimos nessa tarde, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Abra a tua Bíblia. E aqui está falando a respeito uma palavra muito importante que fala assim. Capítulo 25 de Mateus.
E então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas. E então, estando e tardando o esposo, toscanejaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um larido. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e pegaram as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. A nossa lâmpada se apagou. Mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estava preparada entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. A Bíblia, ela relata na sua palavra que o reino do céu, ele é tomado à força. Como que diz assim? Ele é tomado, ele é ganho, não é tomado. A palavra fala tomado, mas é no sentido de você se esforçar para chegar o ponto de você ser um escolhido por Jesus. Como você vê pela palavra, relata, vamos dizer, 5 pessoas prudentes, é onde eu quero chegar. Tem pessoas que dizem assim: desde quando eu era jovem, meus pais diziam que Jesus vinha buscar um povo e até hoje ele ainda não veio e o povo continua pregando sobre isso. E muitos não entendem
e relaxa. Ah, eu não quero mais servir a Jesus, eu não quero mais ser um cristão, eu não quero mais andar pregando evangelho, eu não quero mais ser um evangélico. Eles e muitos que estavam outra hora esperando, hoje se encontra adormecido, como relata na palavra do Senhor, 5 jovens era louca e 5 prudentes. Então elas esperavam o esposo, a qual nós somos a noiva, e Jesus é o esposo. E nós esperamos ele. E como essas virgens, 5 loucas, entenderam e foram dormir de qualquer forma, deixaram as suas lâmpadas sem azeite. Como que diz assim? Não estavam preparadas para esperar o esposo, o noivo. Elas sabiam que o noivo vinha, que elas ouviram, mas não se prepararam, achando que ia dar tempo elas correr e comprar azeite para encher as suas vasilhas. Essa palavra nos faz entender que nós temos que estar preparado como que se fosse hoje, agora ou daqui a um minuto, ou temos que viver, como eu falo, aqui está uma realidade. Temos que viver consciente que a qualquer momento Jesus vem buscar o seu povo. Mas muitas pessoas, milhões de pessoas, estão adormecidos. Não estão mais esperando. Diz que espera da boca para fora, mas não se prepara para ter esse encontro com Jesus. Se você for observar, todas as vezes que Jesus ia aconselhar os discípulos, ele falava sempre em vigilância. Se você for observar, você vai em uma firma, em qualquer quartel, aonde você for, tem os sentinelas. Eles não cochilam. Os vigilantes, eles não cochilam. Então, essa parte nós temos que tomar para nós. E não podemos desviar o nosso pensamento da palavra de Deus e da vinda de Jesus. Nós vemos, era 10 que estavam esperando o esposo, esperando o noivo, o esposo. Mas as prudentes foram dormir sim, mas deixaram as suas lâmpadas cheias de azeite. Elas foram dormir, mas antes elas encheram as suas vasilhas de azeite. Assim somos nós. Temos que estar preparados. E como é que se prepara, presbítero? Em oração constante. E se você for observar, quando à meia-noite que viu o marido, aí vem o esposo. Não está escrito corre, está escrito sai ao encontro. E ela se levanta, todas alvoroçadas,
mais 5 já estava certa que nas suas vasilhas já tinham, elas foram dormir preparadas. O que eu quero dizer? Eu quero falar para você, quando nós dormirmos, a partir do momento que nós fechamos os olhos e agarramos no sono, nós estamos vulneráveis. Nós estamos ali dormindo, nós não sabemos o que é que vai acontecer com a gente. Apenas estamos dormindo. Mas você não entende, você ainda não compreendeu a luta, a luta. Tem alguém que está lutando por você. Nem eu estou vendo, nem você está vendo. Mas tem alguém lutando para velar pelo seu sono. Enquanto você está dormindo, seu sono tranquilo, Deus e os anjos estão preparando um novo amanhecer para você. Então, tanto você tem que se preparar antes de dormir, para ou você amanhecer o dia, acordar e receber a dádiva de Deus, um novo amanhecer, um sol radiante, brilhando para você, ou um amanhecer neblinoso, aquela neblina mansinha, gostosa, mas você está contemplando um novo amanhecer e você passou a noite dormindo, você passou a noite adormecido, mas alguém estava lutando e preparando um novo dia para você. Mas o bom é onde entra a parte da vigilância. Antes de deitar, planta o teu joelho no chão e diz: Senhor, me deitarei agora e pretendo dormir. Mas enquanto eu estou dormindo, Senhor, vela por mim e pela minha família. Não deixa que o migrador venha semear o mal dentro da nossa casa, no meio da nossa família, que nós estamos dormindo, mas o Senhor acampe anjos ao redor do nosso lar. E o Senhor vai te ouvir, mas você tem que ser uma pessoa que não peça só da boca para fora. Você tem que deixar o teu coração, abrir o teu coração e pedir com fé ao Senhor que Ele vai te ajudar. Porque enquanto você dorme, tem alguém lutando por você. Muitas vezes as pessoas se acordam, aí dizem: eu tive sorte, porque eu dormi tranquilo, eu passei a noite tranquila e me levantei uma manhã tranquila. Não foi sorte, meu amado. Teve alguém que passou a noite velando pelo teu sono. Teve alguém que passou a noite lutando para o inimigo não atrapalhar o seu sono, nem atrapalhar a sua vida, nem tampouco semear o mal na tua casa. Mas para isso você tem que estar vigilante como um sentinela. Mesmo que você durma, mas você tem que clamar ao Senhor para te guardar. A Bíblia fala dessas virgens, nos alertando que antes de nós dormirmos, nós temos que estar preparados.
para qualquer momento, quando nós ouvirmos soar a trombeta, anunciando a volta de Jesus, nós não seja pego de surpresa, de qualquer jeito. Por isso que eu quero que você entenda que Jesus está de braços abertos, esperando. Ele está com o ouvido atento para ouvir a tua petição. Mas se você for observar, nós temos que estar sempre preparado. Observa que aquelas loucas foram dormir, mas elas não imaginariam que ia ser dessa forma. Não, nós vamos dormir quando... Não está escrito isso não, mas no meu ponto de vista, nós vamos dormir quando ele chegar, vai se ouvir, vai dar tempo a gente ir lá atrás de azeite, atrás de... Não, não vai dar tempo, querido. Não vai dar tempo. E para não tomar muito tempo nessa leitura, eu quero dizer para você, as 5 prudentes, elas entraram para as bodas. Elas foram para as bodas, entraram. Depois chega as loucas, gritando e dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Mas vai ser tarde. Quando Jesus vir buscar o seu povo, muitos vão ser pegos de surpresa. E aqui no último versículo, para não ir muito longe, diz assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui está dizendo, vigiai, no último versículo, o 13. Diz, vigiai. Então nós temos que estar vigilante. Nós não sabemos a que momento, a que hora vem. Nós não sabemos o dia nem a hora. Viva o hoje como que fosse o último dia, fazendo o bem, sempre em comunhão com Deus, para que nesse momento você não seja pego de surpresa. Vigia. Vigia. Quanto mais você vigiar, melhor será. Seja prudente. O dia e a hora nós não sabemos, mas vai acontecer. E muitos vão ser pegos de surpresa. Quero dizer para você, para finalizar esse vídeo, dizendo para você, João 14 e versículo 6, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Só Jesus é quem pode te socorrer, te ajudar e te abençoar. Não só a você e toda a sua família. Aceita Jesus como teu Salvador. E tu vai ver a tua vida mudar espiritualmente. Ou até mesmo materialmente. Depende da forma que você vai adorar ao Senhor
e da forma que você vai aceitar ao Senhor. Que tudo está nas mãos dele. Nada nós podemos fazer sem a bênção do Senhor. Que Deus abençoe você. Guarde esta palavra e esteja sempre vigilante. Vigiai e orai sem cessar. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.